Pessoal, dando sequência, vamos dar início agora ao nosso bloco de número 3, certo? Bloco 2 já foi. Então, bloco número 3, em que eu quero trabalhar com vocês agora, basicamente, o inciso que vai trabalhar com a ideia de inviolabilidade da correspondência. Anotem. Inviolabilidade da correspondência. Além das comunicações telefônicas. Certo? Bom, vamos dar uma lida aqui no texto da Constituição. Qual é a previsão do texto? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, temos muitas informações aqui, né, gente? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é acerca da abrangência. Então, a abrangência aqui, ela é nitidamente bastante ampla. Por quê? A Constituição não limita-se apenas à correspondência. Ela fala das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, e vai trazendo um rol de direitos que são resguardados pela Constituição devido a uma cláusula de reserva de jurisdição. Vamos lá? Cláusula de reserva de jurisdição. Então vamos entender isso com calma, vamos por partes. O artigo, ou melhor, o inciso 12, que fala desse direito, ele pretende assegurar a inviolabilidade principalmente das comunicações telefônicas. Certo? Por quê? Aí aqui já começa uma primeira distinção. Gente, o sigilo de dados é uma coisa. Dados telefônicos, tá? Enquanto o sigilo de comunicação telefônica é outra coisa. Aqui nos dados, sigilo dos dados, nós temos, por exemplo, o nome da pessoa, o nome para quem a pessoa ligou, o número, o tempo da ligação, certo? Esses dados. Já na comunicação, nós temos o conteúdo da conversa. Veja como é diferente, né? Diferente. De um lado nós temos nome, número, tempo, duração da chamada. E de outro nós temos a duração, ou melhor, nós temos o conteúdo da conversa. Veja, o que o artigo 5º pretende tutelar é o conteúdo da conversa. Seja a conversa falada ou a conversa escrita. Notadamente no contexto atual, em que temos várias redes sociais, né, no universo principalmente do WhatsApp, que creio que seja uma das redes sociais mais utilizadas por todos. Então, veja, essas comunicações aí telemáticas também são protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição. E aí eu trago aqui um exemplo muito claro para vocês entenderem. Por exemplo, no caso de uma autuação em flagrante delito, a polícia, a autoridade policial, ela não pode obrigar o sujeito a lhe mostrar, por exemplo, o conteúdo das conversas de WhatsApp e utilizar aquilo para prender em flagrante o sujeito e mantê-lo preso em flagrante. Essa prova, caso seja produzida, será uma prova ilícita e não vai servir para manter o sujeito nem em prisão em flagrante, muito menos em prisão preventiva, e também não vai ser utilizado no processo criminal. Então vejam a importância de se observar as disposições constitucionais no momento aqui da prática de atos como prisão em flagrante. Tá, gente? Então, essa reserva de jurisdição é para proteger as pessoas das suas comunicações, principalmente no conteúdo das conversas, tá? Então vamos lá. Mas esses dados também são protegidos pela inviolabilidade? Sim, são protegidos. Mas para quebrar, gente, essa inviolabilidade aqui, não é necessária uma decisão judicial. Certo? Pode até vir através de uma decisão judicial, mas ela não é um requisito indispensável. Por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, pode determinar aqui a quebra do sigilo dos dados telefônicos.
E aí, os parlamentares terão acesso aqui ao nome, a lista de números para quem a pessoa ligou, a duração das chamadas, a operadora, enfim, que também são dados que podem ser utilizados numa investigação criminal, tá? Essa era a primeira parte do conteúdo que eu queria falar com vocês acerca da abrangência do dispositivo. Trata de correspondência? Trata. Gente, a correspondência aqui é interessante tratar no âmbito dos presidiários. Veja, há uma discussão se as cartas que são recebidas pelos presos estão acobertadas por essa inviolabilidade. Pelo texto constitucional, em tese, sim, as cartas estariam protegidas e acobertadas por essa inviolabilidade de correspondência trazida na Constituição Federal. Porém, existe um entendimento dos tribunais, gente, que mitiga, que relativiza esse entendimento. Até porque nenhum direito fundamental ou qualquer direito é absoluto. E aí reside o ponto que pode cair em prova. Se nenhum direito é absoluto, veja, a inviolabilidade da correspondência do preso também não goza dessa ampla, digamos assim, dessa inviolabilidade restrita. Por quê? Em alguns casos é possível que o diretor do estabelecimento penal ele viole aqui essa correspondência para saber o conteúdo da carta, mesmo sem uma autorização judicial, até para proteger a sociedade e evitar outras práticas delitivas. Ok? Então isso é importante. A exceção, desculpa gente, a exceção aqui no tocante à correspondência. Voltando para a comunicação telefônica, que é o objeto desse bloco. Gente, essa comunicação vai poder ser acessada, principalmente pelas autoridades de investigação, através de uma decisão judicial. Ok. E onde estão os requisitos? Estão lá na Lei 9296 de 96. Quem tiver interesse, é uma lei pequena que trata dos requisitos para a quebra do sigilo, ou melhor, para a interceptação da comunicação telefônica. E nesse caso, nós temos, gente, uma terceira pessoa que tem acesso ao conteúdo, ao que a pessoa falou, ou que a pessoa escreveu propriamente, sem que essa pessoa saiba, ok? Isso é interessante. Agora, vamos entender até quando ou até onde pode ser utilizado esse instrumento aqui de interceptação telefônica. Vejam, observações, anotem aí. Primeiro ponto, observação número 1. Há necessidade de que a investigação trate de crimes apenados com reclusão. Pena de reclusão. Então, por exemplo, um crime que traga a pena de multa não pode ser objeto de interceptação telefônica. Um crime que trabalha apenas com a pena de detenção também não pode ser objeto de interceptação telefônica. E tampouco aqueles crimes que tratem da prisão simples, que são espécies de penas, tá, gente? Tem que ser pena de reclusão. Está lá na lei que trata dos crimes da lei de interceptação telefônica. OBS número 2. O próprio texto constitucional fala que esse instrumento será utilizado nos casos de investigação criminal ou instrução processual penal. O que é que isso quer dizer? Que não será possível utilizar a interceptação telefônica em processos civis, como, por exemplo, uma investigação de paternidade. Tá? Então, é necessário que haja uma conduta criminosa para ser utilizado esse expediente. A investigação criminal, que geralmente ocorre no âmbito do inquérito policial, e a instrução processual, que já vai ocorrer lá durante a ação penal. Para quem nunca estudou o processo penal, gente, primeiro, antes do processo, é feita uma investigação prévia, tá? Chamada de inquérito policial. Essa seria a investigação criminal. E a última observação que eu queria trabalhar com vocês sobre esse inciso é a que fala acerca, só escrever aqui, então, crimes apenados com reclusão, investigação criminal, instrução processual penal, a cláusula de reserva de jurisdição aqui, que vai exigir uma decisão judicial. Outra coisa, é preciso que não existam outros meios probatórios eficazes. Então, a interceptação telefônica não será a primeira escolha dos órgãos de investigação policial, ok?
Então tem que ficar comprovado que não existe outro meio probatório eficaz para poder atingir e investigar corretamente as condutas praticadas pelos eventuais suspeitos aqui da prática delitiva. Por fim, lembra que a gravação telefônica é uma outra coisa. Gravação telefônica, gente, é permitido, tá? Que é feito geralmente entre os próprios interlocutores. Então, se eu estou conversando com outra pessoa e eu resolvo gravar a conversa, é possível, não preciso de uma decisão judicial. E eu posso utilizar essa conversa, por exemplo, na minha defesa. O que existe uma discussão dos tribunais superiores é se eu poderia utilizar essa conversa para incriminar a outra pessoa. E aí existe uma corrente que entende que não seria possível. Então eu converso ali com a pessoa e propositalmente quero incriminá-la. Isso não seria admitido pelos tribunais, tá, gente? Mas para minha defesa, ou eventualmente para uma outra finalidade, seria possível mesmo sem autorização judicial. Ok? Então era o que eu queria trabalhar com vocês, esses dois incisos. Vamos agora para o nosso último e quarto e último bloco. Trabalhei vários incisos em sala com vocês. Eu vou deixar para esse quarto bloco para trabalhar com as ações constitucionais, certo? E na próxima aula nós vamos trabalhar já com um pouquinho de direito penal. Beleza? Até o quarto bloco.